Olá, amigos e amigas, companheiros, camaradas. Eu sou Paulo Gomes Neto e, na condição de um ativista político e da Liga Latino-Americana dos Irredentos, fui convidado pela Fundação Leonel Brizola e do Instituto Pasqualini, ligados ao PDT, Partido Democrático Trabalhista, fundado por Leonel Brizola, Darcy Ribeiro e outras figuras proeminentes da política trabalhista nacional. Fui convidado por um dos dirigentes do Instituto Pasqualini, o cientista político Everton Gomes, que me sinto muito honrado com o convite para proferir aqui uma conversa, um bate-papo, uma palestra, um debate sobre a personalidade mais importante no nosso entendimento da política nacional, da esquerda, Carlos Marighella, que foi um velho dirigente do Partido Comunista brasileiro que rompeu com o PCB e fundou, um dos fundadores e formuladores da luta armada no Brasil contra a ditadura e pela instalação de um governo popular, revolucionário. E Marighella, então, foi uma personagem importante na luta revolucionária brasileira e latino-americana, né, que foi a figura mais expressiva na luta contra a ditadura. E vamos então dar início aqui a essa palestra. Eu com vocês estão convidados, os telespectadores da TVC Canal 6 da NET, Núcleo dos Irredentos. E antecipadamente agradeço aí a audiência. Boa noite, companheiros e companheiras. Eu pedi para que todos tomem aí seus assentos e nós vamos iniciar agora a nossa atividade. Eu vou agradecer a presença de todos vocês, todas que estão aqui hoje presentes. É um prazer recebê-los aqui nessa casa da democracia, casa do povo e casa principalmente do trabalhador brasileiro, que é o PDT, o Partido Democrático Trabalhista. Meu nome é Everton. Eu atualmente sou responsável aqui no Rio de Janeiro pela Fundação Leonel Brizola Alberto Pasqualini. Nós temos nosso presidente nacional, Dr. Manuel Dias, e nós já fazemos aqui há algum tempo atividades mensais, que são as atividades conhecidas, chamadas de trabalhismo e diálogo. A ideia é que a gente sempre possa estar trazendo um quadro que possa contribuir com a formação dos nossos militantes e que a gente possa estar trazendo aqui história, questões relacionadas ao governo, à gestão pública, a história da luta do povo brasileiro, que a gente convida aqui, começar convidando aqui o companheiro Francisco Soriano, que é presidente da TVC, já agradecendo pela presença e também agradecendo pela transmissão que a TVC está fazendo aí em parceria com a Fundação Leonel Brizola da nossa atividade de hoje. Seja bem-vindo. Convidar aqui também para fazer parte, representando o movimento dos aposentados e pensionistas do PDT, o companheiro Sérgio Caldieri, que muito bem nos representa aí para representar a luta histórica do trabalho. A nossa presidenta Maria José Latigeu, hoje ela teve uma dificuldade, mas está aqui muito bem representado no movimento dos aposentados e pensionistas, o MAP, nosso querido Sérgio Caldieri. Vou convidar aqui também, para fazer parte dessa mesa, aqui o professor Mergulhão, representando uma associação que é parceira, a Associação José Martins. Também aqui para a gente dar continuidade, a juventude tinha indicado a companheira Tayane, mas não se faz presente. Eu não posso fazer uma mesa só com a presença masculina, né? A gente tem que combater o machismo na sociedade.
Então vou convidar aqui a companheira Maria Helena, se ela puder fazer presente aqui também conosco na mesa. Maria Helena é uma companheira nossa do PDT. E muito bem nos representa também nesse momento aqui. Seja bem-vinda, companheira. Pessoal, eu vou citar aqui, agradecer também a presença, senão não cabe todo mundo aqui, mas sintam-se todos representados nessa mesa. Vou citar aqui o companheiro Carlos Cortez, que é um grande militante aí, um ativista em defesa da Petrobras, seja muito bem-vindo, professor, economista. Quero citar também a presença aqui de um companheiro também que muito honra a atividade da imprensa popular, que é o companheiro Mazola, ali da tribuna de imprensa. Agradecer outro grande combatente da imprensa popular que eu estou vendo aqui, que eu tive o prazer de ser um grande companheiro que estou comigo na Juventude Socialista, que é o companheiro Roger, que está ali, está sempre nas atividades cobrindo o campo popular. E agradecer, também fazer um convite aqui para estar com a gente aqui nessa mesa também, o companheiro Lucas Rubio, do Centro de Estudos da Política Sombra e Grupo. É isso, parece? Que é um companheiro que representa o Centro de Estudos, que hoje discute as questões ligadas à Coreia do Norte. E não esquecendo também chamar aqui o companheiro Viegas, também representando o nosso... o Viegas pediu o quê? O companheiro Viegas vai ter que sair, não vai poder, desculpa. Mas chamar aqui também o companheiro Márcio de Carvalho, senta aí, que é um companheiro também anistiado, um companheiro que ajudou a construir esse partido e que é muito bem-vindo à nossa mesa. E por último, chamar também aqui o companheiro Eduardo, que é lá de Niterói, representando a Juventude Socialista, que é parceira da nossa fundação na realização das nossas atividades. Eduardo, a gente aqui tem por tradição representar a velha guarda e a nova guarda dos trabalhistas. Então está aqui o MAP, está aqui a Juventude Socialista. E por último, agora sim, convidar aqui o nosso companheiro Paulo Gomes, que é jornalista, cineasta. Entra aqui, Paulo. Sim. Tá. Só fazer aqui referência, o companheiro Paulo, como muitos de vocês sabem, é um companheiro que é ex-militante da Ação Libertadora Nacional, foi uma das grandes organizações da resistência brasileira, que teve à frente aí durante um grande período o comandante Carlos Marighella, um dos maiores comandantes da resistência nacional, que lutou aí se insurgiu contra todo o processo autoritário construído pela ditadura militar instaurada nesse país pelo golpe de 64, de lembrança tão negativa para o povo brasileiro. Então, para nós, é fundamental resgatar a história do povo brasileiro. E a história de lutas do povo brasileiro teve alguns personagens que se destacaram nessa história de luta. Tiveram alguns personagens que nós podemos dizer que foram grandes heróis do nosso povo. Sem dúvida nenhuma, para nós, trabalhistas, esses personagens são muito bem representados na figura de 3 grandes heróis que em qualquer atividade dentro da nossa organização nós somos obrigados, por destino e por deferência, a citar, que são Getúlio Vargas, que são João Goulart, e que para nós, especialmente do PDT, aquele que para nós aqui da minha geração foi nosso maior comandante, que é o comandante Leonel Brizola. E hoje certamente faz muita falta a política nacional, faz muita falta para o campo progressista. Eu tenho certeza que se tivesse vivo, estaria hoje aí comandando uma grande luta de resistência contra esse governo que se instaurou aí de forma sorrateira para fazer com que os direitos dos trabalhadores brasileiros retroajam naquilo que nós construímos ao longo das nossas lutas e das nossas batalhas. E outro grande herói do povo brasileiro, e motivo hoje de estarmos aqui, é o comandante Marighella. Marighella, sem dúvida, foi das figuras mais destacadas. Aqui hoje eu estou com alguns companheiros já que estão de cabelo branco e conhecem aí essa história de resistência.
mas hoje é fundamental que a gente consiga transmitir para as novas gerações o que representaram líderes políticos como Marighella, o que foi e qual foi o sofrimento que o povo brasileiro passou durante os 20 anos de ditadura civil-militar representados a partir do golpe de 64. Como é que se deram aqueles dias e aquelas noites tão duras para o nosso povo? Como é que a perseguição política acontecia, como é que ela aconteceu e como é que ela se iniciou? Porque hoje o Brasil vive momentos difíceis e, de certa forma, de forma mais direta ou indireta, a gente tem assistido uma escalada autoritária também no nosso Brasil. Então, é fundamental que a gente consiga conciliar a experiência dos cabelos brancos, que já se doaram muito para a luta do povo brasileiro, com a energia dessa juventude que está disposta a também continuar lutando, continuar levando à frente o legado de luta de vocês, de cada um de vocês que está aqui hoje, que representou durante muito tempo a juventude, mas que hoje representa aqui a experiência dos lutadores do nosso país. Então, companheiros e companheiras, não vou me alongar, sejam todos mais uma vez muito bem-vindos. Nós estamos com transmissão ao vivo pela internet e pela TVC, e eu vou palavra imediatamente para o nosso companheiro Paulo Gomes, para falar um pouco aqui dessa grande figura nacional que foi Carlos Marighella. Só antes, também quero citar aqui a presença de um companheiro nosso aqui do PDT, um companheiro da luta sindical, que é o Fernando Bandeira, que muito bem representa a luta sindical aqui no nosso estado, dentro do nosso partido, ex-deputado aqui do estado do Rio de Janeiro, um grande companheiro também. E professor Éden das Brigadas Populares. Professor Éden das Brigadas Populares está aqui presente também. Seja muito bem-vindo. Presidente do Sindicato dos Jornalistas. O Washington Machado, presidente do Sindicato dos Jornalistas, também seja muito bem-vindo aqui. Também presente aqui a companheira da FIS, Frente Internacionalista do Sem Teto. Companheira Andréia, seja muito bem-vinda. Opa! Companheiro Esther também do Movimento da Dívida Cidadã, aliás, um dos grandes temas, e já vou deixar um convite aqui para a gente fazer um debate pela Fundação Leonel Brizola sobre a questão da dívida. É um tema também que a juventude tem que se apropriar para a gente poder defender um Brasil melhor. Companheiros, todos vocês se sintam representados, vamos começar a nossa atividade aqui. Companheiro Paulo. Bom, vamos ser bastante breve aí, mas antes de dar início a essa fala aí sobre Marighella, eu queria fazer, ele quando preso na Ilha Grande, ele teve também lá na Fernando de Noronha, ele compôs um poema, ele era um poeta acima de tudo também, mas eu queria uma pequena estrofe de uma poesia dele chamada Liberdade, em que ele diz: liberdade, e que eu por ti, se torturado for, possa feliz, indiferente à dor, morrer sorrindo a murmurar teu nome. Liberdade. Bom, Marighella foi um personagem central nas lutas populares e revolucionárias nos anos 70, 60 e 70 do século passado. Ele, sem dúvida, foi o maior líder dessa etapa da luta revolucionária, não só no Brasil, mas também na América Latina. E o seu desaparecimento, a sua queda na época, foi um duro golpe, não só no movimento revolucionário aqui, mas que repercutiu em toda a América Latina, e para a guerrilha que não se conseguiu superar essa perda naquele 4 de novembro de 1969, lá na beira da Casa Branca em São Paulo. Então, a trajetória militante e a sua concepção política partidária, política ideológica, marcou profundamente a luta anti-imperialista na América Latina e também teve uma repercussão muito grande na luta na Revolução Socialista no Brasil e em toda a América Latina, do México ao Brasil. Então foi uma perda realmente impressionante e terrível, né? E que com isso deixou uma lacuna muito grande. Bom,
Marighella era baiano, né? Quer dizer, nasceu em 5 de dezembro de 1911, em Salvador. Ele, desde jovem, logo que entrou para a escola secundária, já foi se posicionando politicamente, militando. Ele era filho de um italiano, tinha chegado no Brasil em 1909, que veio da Itália, da região da Calábria, e lá em Salvador, no bairro do Desterro, ele era ferreiro, montou uma oficina mecânica, e essa oficina é impressionante. Ele, segundo o filho dele, o Carlinhos, ainda hoje no Brasil inteiro tem pessoas, ele dava aula de mecânica, o pai do Marighella. Então não havia mecânicos naquela época para aqueles carros, sobretudo aqueles carros norte-americanos, Ford, Chevrolet, Williams, Jeeps. Então vinha cara do Maranhão, do Rio Grande do Piauí, do Ceará, de São Paulo, para aprender com ele lá. E hoje no mundo inteiro, no Brasil inteiro, ainda tem essas pessoas, os próprios, os descendentes. Por exemplo, uma cidadezinha do Maranhão chamada Chapadinha, lá tem uma mecânica, Carlos Marighella. Aí eu, passando lá na estrada, perguntei, o cara disse, não, meu pai foi aluno do Augusto, lá na Bahia, então em homenagem a isso, ele homenageia Carlos Marighella. E a sua mãe era uma negra nascida no Brasil, bem novinha, porque a sua mãe era, a avó dele era africana, e chegou aqui, foi escrava, ainda no período da escravidão, e nasceu Rita, que era o nome da mãe dele, era Rita, e o pai Carlos Augusto, e ela era negra, descendente dos Ussás, aquela região de Nigéria, lá de Benin, e ele era, o pai tinha tido uma certa, transitou pelo anarquismo lá na Itália, já tinha uma formação assim mais política. Ela não, ela era mais católica, frequentava a igreja e tal. Então o Marighella, ele chegou a ter, foram 8 irmãos, 4 homens e 4 mulheres. Mas ele, logo cedo, na Bahia, o pai depois se mudou do bairro do Desterro para o bairro dos Baixa dos Sapateiros, em Salvador, e lá ele começou a participar de rodas de samba, de capoeira, participava lá, se matriculou logo numa escola secundária, já participando já do movimento ali da atividade política, e terminou fazendo o curso de engenharia, né, escola politécnica, e lá foi que ele passou a ter já uma militância, já com 17 anos de idade, já se destacando sobretudo como um aluno brilhante que era. Ele tinha notas altas, matemática e física, sobretudo, português, história, mas sobretudo em física. E é uma característica importante na vida escolar do Marighella, que ele respondia as questões, nas provas, nas aulas de física, de álgebra, de aritmética, em forma de poesia. Então, aquilo chamou a atenção da escola, né? Quer dizer, o seu brilhantismo, já se destacando também como, além desse lado estudioso, né? E também participando, quando ele, então, da escola de engenharia lá, já aderiu ao Partido Comunista Brasileiro, ao PCB. Na sequência, ele é deslocado para o Rio de Janeiro, já com o quadro do partido, e aqui ele passa a ter uma militância realmente, se filiou com 23 anos de idade, né, na verdade, o partido, né, o PCB. E aqui já integrou, pela sua dedicação, pela sua iniciativa, sua criatividade, já se destacou como um dirigente respeitado no partido. Bom, isso veio, ele chegou no Rio de Janeiro em 1935. Então ele aqui veio morar em São Cristóvão, bairro próximo do centro, alugou lá um quarto, lá numa casa lá
Então ele foi o período em que houve a chamada intentona comunista, em que havia uma repressão violenta, e ele foi já entrando na clandestinidade, porque aí houve uma repressão em cima do PCB, que a Aliança Libertadora Nacional, houve aquela intentona tomada, uma conspiração, que é uma tentativa de tomada do poder pela força, que era uma posição do Partido Comunista. Então você imagina que ele já passou a ter uma atividade e vai crescendo dentro do partido. Ele tinha uma posição já meio assim crítica, já em relação à religião, já tinha um cara que defendia divórcio, já criticava alguns aspectos da questão do feminismo, achava que a luta não devia ser só das mulheres contra os homens, mas sim a emancipação e só o socialismo, a luta poderia libertar as mulheres da sua opressão e das suas angústias, dos seus problemas, né? Mas ele já se interessava por essas questões na época. Bom, ele em seguida é transferido para São Paulo. Em São Paulo ele teve já integra também a direção do partido. Na sequência, as eleições do Brasil, ele é candidato, o partido disputou a eleição aqui e elegeu uma bancada de 14 deputados federais. Ele foi eleito o mais votado pela Bahia e elegeu um senador, que foi o Luiz Carlos Prestes, pelo Distrito Federal, que era o Rio de Janeiro. Então ele, como parlamentar, foi eleito e também teve uma atuação muito grande, né? Porque ele, além da questão parlamentar específica, era um homem que se deslocava para Santos, em São Paulo, para conversar com os estimadores, passava lá uma semana dialogando, vinha para cá conversar com os ferroviários, na Bahia com os trabalhadores, os camponeses. Teve uma atuação muito firme. E já na sua plataforma lá de defesa na Constituinte de 46, e já defendia, para vocês imaginarem, a extinção do cargo de vice-presidente da República e também a extinção do Senado, que ele entendia que aquilo era inútil, inutilidade total. Bom, e assim ele teve papel realmente muito ativo como parlamentar. Primeiro lá na juventude, como estudante, já militando no partido, já defendendo os interesses do movimento estudantil, ingressa no partido, aí já defendeu os interesses nacionais, patrióticos, anti-imperialistas, e com a cassação dos mandatos dos deputados federais constituintes do Partido Comunista e do senador Prestes, então Marighella, no governo Dutra, passa novamente a clandestinidade. E aí ele começa a, de uma certa forma, já polemizar e discutir, ter uma polêmica com a cúpula do partido, já entendendo que naquela época ainda existia a Guerra Fria, né? A União Soviética, antes mesmo da Segunda Guerra Mundial, mas já existia já com a vitória com a Revolução Vitoriosa na União Soviética. Isso foi depois da Segunda Guerra Mundial, e se aprofundou essa Guerra Fria. Aí então o Partido Comunista Brasileiro, e como todos os partidos que seguiam as diretrizes fixadas por Moscou, quer dizer, já passava a defender a chamada coexistência pacífica, o caminho pacífico, e já discordando aí já da China, que se posicionava numa posição pela guerra popular prolongada, só a guerra popular derruba a ditadura, derruba o capitalismo, derruba o imperialismo, e Marighella já vai se posicionando, né, entendeu, contra essa culpa. E nisso vem o golpe de 64. No golpe antes de 64, do governo Jango, ele já em São Paulo, dirige o partido em São Paulo, dos principais dirigentes. Ele já estava questionando, por exemplo, em 11 de novembro, 11 de março de 64, antes do golpe, que foi 31 de março,
ele, com Mário Alves, também na direção do Comitê Central do Partido Comunista, aqui no Rio de Janeiro, ele foi no jornal, um jornal prisionista, de via prisionista, chamado O Panfleto, que era dirigido pelo Paulo Schilling, que era um grande dirigente do trabalhismo lá do Rio Grande do Sul, já ligado à Brizola e tal. E lá no panfleto, o Paulo Schilling declarou isso aí, no jornal está lá, já defendendo, dizendo o seguinte, que defendendo a pregação do Brizola, a pregação revolucionária, a ação do Brizola de resistência, de pregar o Grupo dos 11 para resistir à tentativa golpista que já estava embrionária aí, promovida pelo maior golpista que foi o Lacerda, o pessoal da UDN. Então já havia e declarou também, os comunistas caminham ombro a ombro com os trabalhistas na luta anti-imperialista e contra a reação. Então já havia um certo, quando você faz um seminário desse, cujo tema é diálogo trabalhista, eu até conversando com alguns os camaradas aí sobre esse evento, né, até uma certa estranheza. Há diálogo. Marighella não era trabalhista, Marighella era um comunista revolucionário, teve uma atuação. Mas aí buscando e pesquisando, e conversando com velhos companheiros, como por exemplo o nosso amigo e camarada Rafael Martinelli, que está com 94 anos em São Paulo, que foi presidente da Confederação da CGT naquela época, líder dos ferroviários, e que está firme aí. Então, não, ele tinha uma posição também trabalhista, dialogava com o Jango, só que havia uma divergência entre Jango e Brizola, que se posicionava lá do Brizola, que defendia uma posição mais resistente contra o imperialismo. E alegando, inclusive, que Brizola, quando foi governador do Rio Grande do Sul, ele nacionalizou aquela bonde share, TT, uma posição nacionalista mesmo, firme, né? Quer dizer, uma posição nacionalista revolucionária, né? Quer dizer, que eu acho que é a posição correta. Então havia uma certa identidade, né? Então foi se aprofundando essa discussão no seio do Partido Comunista, até que culminou com o golpe em março de 64. Aí a situação se agravou, né? Quer dizer, porque o PCB defendia a não, assim como o João Goulart, a não resistência, haveria derramamento de sangue e tal. Só que foi um erro grave, porque na verdade 4 anos depois, em 68 e 70, houve um derrame de sangue maior ainda. E se tivesse havido em 64, já tinha militares, sargentos, oficiais, movimento sindical, quer dizer, movimento camponês, ligas camponesas lá do Julião. Havia um movimento, quem sabe se não houvesse possibilidade de neutralizar a onda golpista. Não resiste. Mas, no entanto, 4 anos depois, eles mataram aí todo mundo, né? Perseguiram os trabalhistas, perseguiram os comunistas, perseguiram os revolucionários, e isso aconteceu. Bom, aí isso vai acontecer em 64, 65, 66, ele vai se afastando cada vez mais do PCB, e ele então é preso em 66 numa polícia. Ele tinha tentado identificar onde ele morava na Correia Dutra, ele conseguiu evadir-se, foi morar no Meia, lá de Todos os Santos, mas ele tinha um contato com uma moça que fazia limpeza lá, e essa moça conseguiu saber ir na casa dela, e ela foi lá, lavava, cuidava das roupas dele, passava lá, e tinha marcado um encontro com ela na Tijuca para receber a roupa, lá no cinema Esqui, ali na Praça Espelha. E só que ela estava sendo seguida, cometeu esse erro grave. Aí quando ele percebeu assim, que estava cercado, vigiado, ele entrou no cinema. E aí o cinema, a polícia cercou, combinou lá com a gerência, acendeu a luz, tentou prender, ele reagiu, aí deram um tiro, ainda atingiu ele e foi preso. Bom, aí foi aquele revolução também e tal. Foi quando. E aí se aprofundou. A posição do Partido Comunista era não resistir, ser preso. Eu me recordo, por exemplo, de uma posição horrível. Eu fui condenado a preso a 12 anos de cadeia e cumpri integralmente, confirmado por STM. Meu advogado foi Modesto da Silveira. Eu me recordo que eu passei 8 meses na Ilha Grande e 4 no DOPS.
E tinha um pessoal do Partido Comunista lá, um senhor de idade, assim, um velhinho lá, ele dizia assim, olha, toda vez que tem uma ação política qualquer, uma ação aí, o DOPS vai e já prende os velhos, aqueles que já são identificados, já está tudo mapeado, então vai lá e prende. Eu já disse para minha mulher, esse velhinho do PCB, eu já avisei minha mulher, olha, você guarda aí a guarda cueca, pasta de dente, o sabonete da pasta, porque quando eles vierem, já não vai ter trabalho. Quer dizer, isso é a posição de um membro de um partido comunista, de um dirigente, se preparar para ser preso. Quer dizer, se preparar para ser preso, em vez de se preparar para a luta, né, para a resistência, para fazer tomar qualquer iniciativa. Então, dentro dessa linha aí, Marighella e outros escreveu um livro depois da prisão, Por que resistir à prisão? E esse livro foi uma polêmica, que a executiva nacional do partido, do PCB, ela combateu, achou que ele não devia escrever isso, porque não tinha que resistir. Aí provocou, já foi a primeiro conflito, entrave ali, né? E isso vai se aprofundando, porque até em 66 ou 67 houve a reunião da ONAS, uma organização latino-americana de solidariedade em Havana, em Cuba, em que todos os movimentos revolucionários da América Latina e alguns observadores internacionais da Europa, tinha um membro da União Soviética também, parece. Aí Marighella compareceu sem autorização do PCB. Aí o PCB toma uma posição, se reúne e expulsa Marighella. Aí lá ele já definiu uma posição claramente pela luta armada, pela insurreição, como caminho e resposta à ditadura, que o Luiz em 64 já havia dito que o governo instalado em 64 era uma ditadura militar fascista. Portanto, tinha que ser combatida pelas armas, aconselhando os patriotas, os brasileiros, nacionalistas, e todos os que estavam contrariados com o golpe em cima do João Goulart, né, que eles derrubaram o governo legitimamente eleito, eles é que deflagraram a violência, né, quer dizer, os mesmos militares que instalaram a ditadura em 64. Quando ele é expulso, ele escreve uma carta executiva expondo a posição dele, dizendo que realmente não tinha mais o que fazer no PCB e que o caminho agora era organizar a resistência revolucionária, o caminho armado, né, para derrubar a ditadura e na luta anti-imperialista. Né. Em São Paulo, como ele comandava, foi se constituído o Agrupamento Comunista de São Paulo. Foi a identidade assumida lá no rompimento. E, segundo Moisés Vinhas, que é um intelectual aí de esquerda, marxista, ele diz que 10 mil militantes se retiraram, saíram do partido nesse período. E, dentre estes 10 mil, 6 mil ingressados na LN, que era uma organização, porque o Marighella tinha um papel importante, era um grande quadro e tal. Aí em São Paulo, então, junto com o Joaquim Câmara Ferreira, que foi um quadro importantíssimo lá da organização, eles então se constituíram o Agrupamento Comunista de São Paulo. E Mário Alves, Apollon de Carvalho, Jacob Moreder, Jober Teles e outros formaram uma corrente, se reuniram em Belo Horizonte e procuraram Marighella para integrar o PCBR, Partido Comunista Brasileiro Revolucionário. Aí ele disse, olha, eu não saí de um partido grande para entrar num partidinho pequeno, que é o de vocês. E além do mais, eu acho que vai estar numa burocracia, vai estar na mesma ortodoxia, como ele já dizia, que ele, apesar de ser um discípulo, e dizia que era um discípulo de Marx e de Lenin, mas que divergia algumas coisas na questão da ortodoxia, que ele achava que era uma coisa de religião, né? Meio religioso. E que ele não queria o Partido Comunista burocrático, com o presidente, o vice-presidente, o comitê central. E que ele já defendia ali uma posição de horizontal, que me parece que hoje é uma posição que impera no Brasil, na América Latina, todos esses grupos e organizações, é a horizontalidade, quer dizer. E ela então se construiu, esse movimento em São Paulo, ele tinha 3 princípios fundamentais. Esses princípios, eu tenho mais ou menos de cabeça, que eu militei nessa organização do início ao fim dela, né? Primeiro, era de que o dever de todo revolucionário era fazer a revolução. Esse era um princípio. Segundo, que
não se deveria pedir licença para fazer ações revolucionárias. E o terceiro é o princípio de que a ação faz a vanguarda. Está aqui. Três princípios básicos do agrupamento comunista de São Paulo, que posteriormente se deu na Ação Libertadora Nacional, a ALN, que foi a principal organização guerrilheira que combateu a ditadura em 64. Primeiro, o dever de todo revolucionário é fazer a revolução. Segundo, é que não pedimos licença para praticar atos revolucionários. E terceiro, é que só temos compromisso com a revolução. Quer dizer, esse conceito teórico pelo qual o agrupamento comunista de São Paulo e posteriormente a ALN é de que a ação faz a vanguarda. Quer dizer, qualquer dirigente, qualquer grupo tático armado de seis companheiros ou companheiras, eles podiam decidir sobre uma ação qualquer sem consultar um comando nacional. É tanto que quando houve o sequestro do embaixador alemão, americano, que o MR8 procurou em São Paulo, ele teve a ideia de fazer, mas não tinha as armas e as condições. Então, um grupo aqui, e procuraram o Joaquim Câmara Ferreira, que era o líder que estava lá em São Paulo. Tiveram o contato e pediram o apoio. Aí o velho do Toledo disse: não, nós entramos com as armas e o comando militar da ação. E vocês entram lá com as operações, com os carros e tal. Aí o Joaquim Câmara participou pessoalmente. O Marighella não foi consultado. Quando fizeram essa ação do embaixador, ele foi capturado, o Marighella estava no Rio, indo para São Paulo. E ele soube pelo rádio, quando a notícia foi noticiada pelo rádio, ele teve que voltar porque sabia que toda a dúvida estaria cercada. Aí mais na frente, houve uma reunião lá em São Paulo com o Joaquim Câmara Ferreira, o Jonas Vigílio Gomes da Silva, Manuel Cirilo, o pessoal que participou da ação, e ele foi questionado. Ele questionou isso: como vocês fizeram uma ação dessa envergadura, capturar o embaixador do país mais importante do mundo, claro que haverá uma repressão violenta em cima, né? Aí o Manuel Cirilo disse para ele: bom, mas um dos princípios da ALN não é que não se deve pedir permissão, licença para fazer uma ação revolucionária, o dever do revolucionário é fazer a revolução, mas, bom, baseado nisso, é correto. Então, e tanto que posteriormente, ele a princípio era contra, porque ele achava que havia uma repressão violenta, como veio depois, devastou praticamente a organização, né? Toda a repressão em cima, mataram Vigílio, Manuel Cirilo preso em São Paulo, Paulo Venceslau também preso, só o Toledo é que não caiu. Então, você vê que, mas mesmo assim, escreveu um documento saudando os patriotas que fizeram ação e que foram libertados pela captura do embaixador norte-americano. É claro, tinha que ser embaixador, é um princípio da economia, e você só troca o valor por outro igual. Quer dizer, eu não vou trocar 5 milhões por R$1.000. Eu vou trocar, se fosse o embaixador do Paraguai, o embaixador do Peru, não sei se eles voltariam 15 ou 20, mas o embaixador norte-americano, que é um país que respaldou e financiou, apoiou e animou o golpe de 64, eles iam trocar. Se pedisse 100, eles dariam também. Então, culminou com foi desenvolvendo essas ações, todas foram no crescimento das expropriações bancárias, depois houve a execução também daquele espião, o capitão do exército norte-americano, que estava fazendo um curso em São Paulo, na USP, que tinha combatido no Vietnã, Chandler, que também foi executado lá na época. E isso foi desenvolvendo, mas ele era muito corajoso, que tinha realmente... porque Marighella, de poeta, era um homem muito brincalhão, era um homem assim muito... que eu conheci agora mesmo, eu tive... em pleno carnaval, ele saía vestido, né, em blocos de baiana, de brincalhão, era um cara assim que gostava dessas coisas. E tinha esse espírito de coragem. Ele ia na frente, ele não mandava só, não determinava, ele participava diretamente.
Quer dizer, quando ele não tinha mais que conversar com ninguém, quer dizer, tinha que conversar só com o capitão Carlos Lamarca, e pronto. Mas ele vai não. Ainda teve os contatos com ele tinha os contatos direto com a igreja, com os frades dominicanos lá no Perdizes de São Paulo, e já sabia, tinha conhecimento de que está nos livros isso, que esses papos estavam caindo, mas mesmo assim insistiu. Ele tinha um ponto com tinha uma senha. A senha era, o cara dizia, ele pediu um companheiro nosso que ligava para uma livraria de 2 cidades, que era da igreja dos dominicanos, e ligou e disse: o Ernesto, que era o nome de guerra dele, espera vocês 8 horas na gráfica. Aí o Frei estava preso, dois freis que estavam diretamente em contato com ele, que era que sabiam da senha, era o Frei Ivo e o Frei Fernando. Aí o Frei Fernando, apavorado, com medo, entendeu? Naturalmente com pistola na cabeça dele, ele foi e disse: não, tudo ok. Aí tinha marcado um ponto com ele lá na Alameda Casa Branca, lá no Jardins de São Paulo, no área nobre de São Paulo, e na altura do número 1800, quando ele cobriu, ele entrou no ponto, os caras estavam lá no Fusca, a polícia estava cercada. Ainda teve uma pessoa lá da segurança dele que chegou aí na rua antes, o ponto era 8 horas da noite, 20 horas, 18h30, o cara não teve a presença de espírito, a competência para detectar que vários agentes policiais estavam namorando em carros, assim, distantes, quer dizer, mas não percebeu, e ali então caiu. E com isso, dia 4 de novembro de 2011. Mas o Marighella, além disso, ele escreveu vários livros também, né? Ele teve na China, teve lá, era um grande admirador da longa marcha do Mao Tse-tung na década de 30, tá? Então, a soviética, do partido, era mais frequente. Mas também admirava, tinha como exemplo, nós devíamos guiar aqui na LN a coluna Press, na década de 20, dos tenentes para combater as mazelas da República Velha, né, da Tomenaz, Washington Luiz, e Luta de Lampião, enfim, ele era e dava como exemplo a resistência dos brasileiros que resistiram contra o invasor holandês no século XVII, no Nordeste. Então, isso tudo aconteceu. Ele escreveu algumas questões sobre a guerrilha, escreveu o mais importante livro que ele escreveu, é o chamado Mini Manual do Guerrilheiro Urbano. Esse livro ele foi traduzido para mais de 10 idiomas no mundo inteiro e serviu de referência para o governo dos Tupomaros no Uruguai, o governo do Baden-Baden na Alemanha, vários grupos revolucionários que atuavam no mundo. Esse é o Mini Manual. Eu tenho até uns exemplares aí, porque agora a gente fez uma tradução dele aí, né, de São Paulo. Então, muito preocupado com a situação do Brasil nacional, ele dedicou toda a sua vida. Ele passou 33 anos de militância, se dedicou. Quando foi assassinado, ele tinha 57 anos de idade, morreu ainda prematuramente. E com isso desapareceu, quer dizer, uma das referências dessa luta, né? Quer dizer, o legado de Marighella continua atual, continua cada vez mais. Agora que a gente está vivendo um momento aí de um grupo de extrema-direita que subiu o poder, a turma dos porões, tem uma turma que fez o golpe e que queria continuidade da repressão, que era o Silvio Frota. Essa é a turma que está aí em torno do Bolsonaro, da ultradireita e tal, né? Então, acho que faz uma falta muito grande, assim como faz falta Leandro Brizola, né, que teve uma importância muito grande. Se tivessem vindo essas personalidades, hoje talvez a gente tivesse, que é uma certa desorientação, uma certa, hoje, de todos os partidos e grupos. Vocês imaginem que agora mesmo, você vê que o próprio PDT está sendo vítima de uma traição de 18 deputados. Está com essa do Trajano Ribeiro, domingo lá
na Zona Sul, ele estava me dizendo que essa Tabata Amaral, ela, quando ele entrou para o partido em São Paulo, a direção do partido de São Paulo, PDT, ela veio de um grupo chamado Acredito, que é o grupo, parece que é essa orientação daquele Gutenberg, o Leoman, que é o bilionário que tem aí, e foi para os Estados Unidos financiada por esse grupo. Então, esse grupo bilionário aí, foi financiado. Aí ela assinou um documento, o presidente se condurado no partido, dizendo que ela podia votar de acordo com a sua consciência. Quer dizer, ela está se apegando um pouco nisso. Então, é a história dessas traições, desses tudo, não no nível do partido oficial, institucional do PDT, aconteceu também na MN com esses padres que fracassaram, coitado, né? Fracassaram, usou tortura violentamente. Esse padre, Fernando Brito, que entregou o Marighella, ele foi morar em Goiás Velho, lá em Goiás, morava num convento lá no subúrbio, vivendo até pobremente. Ele, há 2 meses atrás, ele faleceu, morreu. Mas vivia angustiado, agoniado, dizia sempre que foi uma tragédia na vida dele e tal, né? De forma que, Everton, em Minas Gerais, eu depois posso ainda fazer uma segunda intervenção, mas em Minas Gerais era isso assim que eu queria falar. Muito obrigado. E queria agradecer Obrigado, companheiro. Rapidamente, para algum dos companheiros da mesa que queiram usar a palavra, e depois vou fazer um bloco de perguntas também dos companheiros que estão aqui na plateia. Eu só vou pedir para o pessoal, para a gente, porque tem a questão das transmissões, senão depois a gente derruba. Prezados e prezadas telespectadores do Rio de Janeiro, da TVC Rio, Canal 6 da NET, a TV comunitária, a sua TV, TV popular, democrática. Acabamos de concluir uma atividade política que foi uma palestra nossa na sede da Fundação Leonel Brizola Alberto Pasqualini, no PDT, no centro do Rio de Janeiro, Partido Democrático Trabalhista. O Núcleo dos Irredentos espera com muita alegria que esta atividade, esta palestra sobre esse grande líder revolucionário brasileiro e latino-americano, Carlos Marighella, sirva de reflexão para todos nós do Rio de Janeiro e do Brasil. Muito obrigado e a luta continua. Seguindo a canção, vem, vamos embora, que esperar não é saber, quem sabe